Olá pessoal, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre automação e sobre inutilidade. A automação é um processo fundamental para o desenvolvimento da indústria e sem ela a gente não teria conseguido produzir tanto quanto a gente produz hoje em dia. Existia e existe ainda, né, a ideia de que quanto mais automatizado é o processo, né, e mais perca de empregos, né, se teria. De certa forma, isso é verdade, né? Ah, muitas automações, né, são realizadas justamente para substituir a mão de obra humana, para garantir a confiabilidade do processo e para aumentar a produtividade. Quando, né, no idos do início do capitalismo, a gente tinha a criação das máquinas, né, os teares substituíam, né, as pessoas que faziam um trabalho que nem 30, 40, 50 pessoas conseguiam fazer, né? Então, tudo começou com essa ideia de maquinário, né? As máquinas substituindo os seres humanos, etc. E a automação ela é a união das máquinas. A máquina seria a automatização, né? De um serviço, e a automação é essa soma de automatizações, né? E de fato acontece, né, de a mão de obra ela ir sendo substituída por máquina. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar duas coisas. O princípio da automatização é substituir serviços repetitivos. Então, quanto mais repetitivo um serviço, mais fácil ele é de ser automatizado, né? Claro que hoje a gente já tem bem mais evoluído isso e já consegue fazer coisas inimagináveis, né? Com essa questão de interpretação de dados e banco de dados, etc. Então, de certa forma, se automatizou até a tomada de decisão. Se a gente for pensar assim, quando, né, eu estou fazendo uma análise de metadados e aquilo ali me indica uma tendência ou consigo captar um comportamento humano, né, analisando aqueles dados, e aquilo me auxilia no processo de tomada de decisão, de certa forma eu também estou automatizando esse processo de tomada de decisão. Claro que lá no final ainda vai precisar de um ser humano. Falando em processo de tomada de decisão, o que as máquinas ainda, né, não conseguem substituir é justamente isso, o processo de tomada de decisão. Então, quanto mais, né, as pessoas forem se desenvolvendo para trabalhos onde a tomada de decisão seja necessária, né, a inteligência humana e a criatividade humana seja necessária, menor é a probabilidade de ser substituído por uma máquina. Mas serviços repetitivos, né, tendem a ser substituídos nos próximos 10, 20, 30 anos, mais do que nunca. A probabilidade de ser substituído é muito grande. Bom, dada essa introdução do que é essa questão de automação, automatização, máquinas, etc., a gente tem que pensar em inutilidade. A automação ela é muito boa, né? Só que a utilidade de qualquer coisa está ligada à utilização dessa coisa. Se uma pessoa não sabe utilizar aquela coisa, ela não é útil. Então vamos pensar o seguinte: você pega uma pessoa, dá um paquímetro para ela. Ela não sabe medir com o paquímetro. A utilidade que ela vai dar para o paquímetro é bater com o paquímetro em algum lugar ou algo do gênero, porque para isso ela conseguiu dar utilidade. Ela não conseguiu utilizar a utilidade intrínseca daquele equipamento, mas ela inventou outra utilidade para aquilo. Automação e inutilidade. O que acontece na grande maioria de algumas fábricas brasileiras? Né? E não só fábricas, né? Também complexos logísticos e alguns outros tipos de indústria. Acontece que se desenvolve um projeto muito bem automatizado, né?
autônomo, que funciona sozinho, né? E com o passar dos anos, essa automatização ela vai se deteriorando. E como as pessoas ali não sabem consertar aquilo, e a pressão por algum tipo de produção é muito alta, né? Começa a ser eliminado as automatizações e as automações que foram realizadas. Então, cada vez mais se torna necessário um aumento de quadro operacional, porque o que antes era feito de forma automática já não é mais feito de forma automática, né? Cada vez mais existem improvisos, né? Porque o equipamento ele não foi projetado para interferência humana operacional, talvez para interferência humana de manutenção, mas não interferência humana operacional. E quando o ser humano quer, né, substituir a máquina, ele nunca vai conseguir. Porque ninguém repete melhor do que uma máquina, né? É óbvio que a máquina ela não tem inteligência, então ela repete, né? Se essa repetição for boa ou ruim, não importa, tu preseta e ela vai fazer o que tu pediu para ela fazer. A máquina não cansa, né? Ela só se desgasta, a máquina não reclama e por isso, né, que ela vem ganhando cada vez mais corpo na nossa sociedade, né? O custo do funcionário ele é extremamente alto e ganhos de produtividade em larga escala só são possíveis com a automatização. O que a gente tem que pensar é que simplesmente automatizar um processo não adianta. Porque se você não tiver pessoas para manter aquele processo automatizado, ele deixará de ser automatizado. E aí eu volto de novo no que eu falei na questão do paquímetro. Eu tenho um processo automatizado e eu não sei utilizar aquele processo, né, e algo deixou de funcionar ou está falhando, eu consigo fazer aquilo funcionar sem ele, né? Se isso é possível e é permitido, pode ter certeza que as pessoas farão. Então, isso está muito ligado com o que eu falei de manter as necessidades operacionais, né? Lá no vídeo sobre estrutura e hierarquia das necessidades organizacionais. Então, as pessoas elas têm a necessidade de manter as operações. Às vezes, de qualquer jeito, às vezes a qualquer custo. E isso pode acontecer. E se pode acontecer e é permitido, vai acontecer. Então, coisas que antes abriam e fechavam sozinhas, já não abrem, já não fecham sozinha, já tem que vir alguém a fechar e abrir manualmente. A operação que tinha um tempo, né, agora tem outro, porque quando as máquinas estavam automatizadas, tu levava 1 hora para fazer aquele processo. Agora, um processo automatizado, que foi pensado para funcionar automatizado, está sendo feito de forma manual e está levando 1 hora e meia. Só que isso vai acontecendo aos poucos e ninguém percebe, porque bate naquele ponto que as pessoas elas não fazem gestão de ativos, né? E quando a gente está muito focado no micro, a gente não consegue perceber essas coisas. Outra coisa que também, né, vai de encontro com aquilo que eu falei no início é justamente o seguinte: se você olhar esse gráfico aqui, né, ele exemplifica o aumento da produção, né, americana, enquanto os empregos na indústria caem. Então, vejam, o que isso significa? Isso significa que tu precisa de muito menos gente por unidade produzida. Tu precisa de muito menos pessoas para produzir uma quantidade de produto, seja lá qual for esse produto, né? Então, isso aqui é o trabalho da automatização. Porque se a produção crescesse ao passo, né, que essa curva que vocês estão vendo descer aqui, essa linha preta que vocês estão vendo descer, se ela subisse junto, né, com a produção, significaria que estava demandando mais mão de obra para conseguir produzir mais. Mas é justamente ao contrário, em todos os países onde, né, a produção se desenvolveu, isso aconteceu e vai acontecer. Isso não quer dizer que a vida piore, né, porque existem outras coisas correlacionadas, né, que não só isso.
mas não tem como negar que tudo que puder ser substituído por máquina e puder ser automatizado, será automatizado. E aí a gente entra num ponto extremamente complexo, né? Que é a questão do Brasil. Eu quero que vocês percebam o seguinte. A gente está falando aqui, pegando aqui a base de 1953. Né? O começo desse gráfico começa em 1953 e ele termina em 2015. Então isso significa que a produção americana ela foi se desenvolvendo novas máquinas, novos processos, e ela foi crescendo, a automatização ela foi adentrando a indústria ao passo que ia se desenvolvendo. Isso não aconteceu no Brasil. Né? Só a Alemanha tem mais ou menos 365 mil robôs industriais a mais que o Brasil, dados de 2018. Então, teve um desenvolvimento lento. Né? Qual é o risco do Brasil e de qualquer empresa? E agora é extremamente importante que você preste atenção. Risco de empresa não, risco da pessoa, né? Eu, tu, funcionário, etc. O risco é que, como o Brasil não se desenvolveu, né, junto com isso, ele ficou para trás, todos os processos e máquinas já foram criados. Então o Brasil ele não precisa criar mais nada, ele não tem dependência de insumo, de máquina, de equipamento. Ele tem única e exclusivamente dependência de capital. No primeiro momento. Então, o que isso significa? Significa que o Brasil só precisa, né, uma empresa brasileira ela só precisa ir lá buscar a tecnologia, comprar toda a tecnologia e implementar na fábrica dela, num primeiro momento. Então, é por isso que algumas empresas, quando ela cria um outro complexo, elas operavam com 300 pessoas. Quando ela cria um outro complexo, elas operam com 30. Porque elas automatizam o máximo possível, toda a tecnologia já está posta. Então, se a tua empresa for criar outra unidade, pode ter absoluta certeza, se tem 100 pessoas operando essa unidade, vai ter 10, ou 20 ou 30. E o que isso significa? Isso significa risco para você, para mim, ou para pessoas que fazem trabalhos repetitivos. Né? Então, é extremamente importante você perceber que trabalhos repetitivos são facilmente substituídos. Né? Isso eu estou falando para risco individual. Então você tem que procurar fazer trabalhos que exijam algum tipo de tomada de decisão ou que você consiga, ou que ele dependa de algum tipo de criação ou de algum tipo de habilidade específica. Né? Agora, coisas que são extremamente repetitivas tendem a ser substituídas. Outra coisa que é importante, eu acho, extrair, né, desse vídeo, é justamente que a automatização ela é muito boa, mas quando a gente não tem pessoas com a capacidade de manter ela, né, manter no sentido de operar ela de maneira adequada e de dar manutenção nela de maneira adequada, em todos os sistemas que envolvem a automação, né, ela é inútil. Porque se tu olhar para um mês, talvez pareça que ela é muito legal, muito bacana, mas nada que dura um mês é suficiente dentro da indústria. Dentro da indústria a coisa tem que durar 30, 40 anos. E se as pessoas que estiverem ali não fizerem aquela melhoria, aquele processo, né, aquela tecnologia durar, né, se elas forem depreciando aquilo para que a automação se adeque às pessoas e não as pessoas se adequem à automação, né, a tendência é que a automação se torne algo totalmente inútil naquela empresa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se tiver alguma dúvida, pergunta, pode deixar nos comentários. Até o próximo vídeo, um abraço.